Fala, turminha, show de bola com vocês? Tudo beleza? Tudo na paz? Toca aí então. Hoje é o dia 55 do desafio Acessando a Sabedoria com a leitura do livro de Provérbios. Hoje é dia 18 de julho de 2022, portanto nós leremos o capítulo 18 do livro de Provérbios, que é um dos melhores na minha opinião. Se você está chegando nesse projeto, nesse canal, hoje, aqui e agora, vem comigo, eu vou te explicar. Eu me chamo Ivan e você e eu, nós estamos no projeto Acessando a Sabedoria. Vem comigo, vai ser produtivo, vai ser divertido. Já vou te explicar tudinho sobre esse projeto, mas antes eu tenho alguns recados importantes para você. Primeiro, se você gostar desse vídeo, eu espero que você deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas esse conteúdo, tá bom? Se por qualquer razão você não gostar, você pode deixar o seu dislike. Aproveite o campo de comentário e me diga o que é que você gostou, o que é que você não gostou, onde é que eu estou errando, para que eu possa corrigir e melhorar, tá bom? Aproveita, se inscreva nesse canal, acione o sininho para você ser notificado de todo novo vídeo, combinado? Posso contar com vocês? Então vamos lá conhecer esse projeto Acessando a Sabedoria. O objetivo nosso aqui é acessar os códigos da sabedoria e da riqueza, tá bom? Por que estou fazendo isso? Para eu me tornar uma pessoa melhor, mais sábia, mais próspera e também te incentivar, te ativar, te induzir você também a buscar a sabedoria, o entendimento e a prosperidade, tá bom? O que é que eu estou fazendo nesse projeto? Estou lendo o livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, considerado o homem mais sábio, próspero e poderoso que já passou pela terra. Estou lendo um capítulo por dia, todos os dias. Vou fazer isso durante 5 anos consecutivos. Como é que eu estou conduzindo esse projeto? Através das perguntas, fazendo perguntas ao Salomão, através das leituras, tá bom? A pergunta é a maior e melhor ferramenta de acesso à verdade, ao aprendizado, ao ensinamento, a tirar dúvidas, aumentar a consciência das coisas, da natureza e o princípio de funcionamento das coisas, resolver problemas de forma inteligente, eficiente e estratégica, aumentar a conexão entre pessoas, economizar tempo, energia e dinheiro, porque quando você pergunta, você chega direto à causa raiz do problema, e também a escuta ativa, porque quem pergunta precisa prestar atenção ao ouvir com cuidado e atenção, a escuta ativa para poder entender a resposta e assim fazer uma nova pergunta e acessar e aprender e resolver os problemas, tá certo? Outra metodologia que nós estamos usando aqui, metodologia 3A, aprender, aplicar e aperfeiçoar. Onde é que eu estou fazendo isso? Em casa, na rua, no trabalho, onde eu possa ler, gravar e compartilhar com vocês. Quando eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso todos os dias, desde o dia 25 de 5 de 2022, e nós vamos até o dia 25 de 5 de 2027, totalizando 1.825 dias. Ivan, quanto isso custa? Apenas tempo, pessoal. Serão 3.650 horas, 1.825 dias, 261 semanas, 60 meses, 5 anos e 2 horas aproximadamente todos os dias, fechou? Ivan, não é muito tempo? Não, pessoal, nós iremos aqui nos tornar a pessoa mais sábia, próspera e produtiva do nosso meio no final do 5º ano, por exaustão, por osmose de tanto ler, ouvir, praticar, tá bom? E multiplicar, a gente vai se tornar a pessoa mais sábia, próspera e produtiva do nosso meio, fechou? Vamos lá então para a palavra do dia de hoje. Vou pegar aqui, hoje é dia 18, então nós vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 18. E ele começa assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar opiniões. Então esse é o grande problema do tolo, que ele ignora, ele despreza o conhecimento, o aprendizado, os princípios, a lei, a palavra, o temor. Além disso, ele quer ficar opinando, quer ficar
opinando sobre tudo, tá? Por que ele quer ficar opinando sobre tudo? Porque a gente já conversou sobre isso, que Salomão vai dizer que existe 3 personagens extremamente importantes na vida e na terra. Ou seja, a gente tem num polo aqui a gente tem os sábios, no outro polo a gente tem os tolos, e no intermediário aqui o duvidoso, que é o pobre. Salomão vai falar sobre o pobre, em vários momentos ele vai falar sobre o pobre. O pobre é indeciso, ele ainda não tomou um partido, tá bom? Por isso que a maior ameaça do mundo não é o grito dos tolos, tá? E sim o silêncio e a omissão dos bons e dos justos. Porque esse cara aqui, ele ainda está indeciso. Então, quando a gente começa a falar, a influenciar, a dar o exemplo, a gente começa a arrastar esse cara para o nosso lado, tá bom? Mas como os bons, os sábios, os justos se omitem ou não falam, ou não dão um exemplo, ou só pensam em si, os tolos têm a arte de ficar dando opinião para tudo, gritando para tudo, fazendo sua voz ecoar, sua voz, seu estilo e suas ações. Acaba demandando uma parte dos pobres também para o lado da tolice. Então, você que é bom, justo e honesto, você tem que gritar, você tem que dar o exemplo, você tem que falar para poder influenciar esse cara aqui e trazer ele para o lado da sabedoria. Então, por isso que os tolos só sabem dar opinião, rejeitam tudo que é aprendizado, rejeitam a sabedoria, desprezam, né? Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Então, daqui que vem o ditado, né? Esperança é a última que morre. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há esperança, há fé e há possibilidades. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Então, se você quer ser sábio, você vai ter que sempre estar ansiando e buscando conhecimento, sabedoria, aprendizado. Tem que sempre estar aprendendo. Você quer falar com alguém importante? Quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão. Esse aqui é o versículo que eu mais gosto, o versículo mais poderoso de todo o livro de Provérbios. Presta atenção, se nesse projeto, nesses 5 anos, se você só conseguir detectar, aprender, sentir, praticar isso aqui, para mim já valeu a pena. Ó. Aquele que é o primeiro a falar a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa começa a lhe fazer perguntas. Então tá aqui o poder das perguntas. As perguntas são poderosas, pessoal. Bom, se você quer se aprofundar um pouco mais nisso aqui, aprenda, vai estudar um pouco sobre o método socrático. Bom, método socrático, método de Sócrates. Você vai entender o poder das perguntas. Por que eu gosto tanto das perguntas? Por que eu gosto tanto desse
versículo aqui, vai estudar método socrático. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados podem resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Então, cuidado com essas discussões bobas sobre política. Nunca se esqueçam que três coisas causam a guerra, tá? A diferença de opinião, a forma como você diz e a forma como você age, tá bom? Todas elas é possível controlar. O que a gente não controla é o que a gente pensa e o que a gente sente, ou seja, o que está dentro de nós. Porque isso é movido pelas emoções, e as emoções são inconscientes. É um programa de ação, tá? Que tenta nos proteger dentro dos primórdios. Então, se você for na raiz da palavra emoção, já quer dizer em ação, te colocar em ação e o mais rápido possível. Um grande exemplo disso é quando você está em perigo. Então, a emoção do medo, do desespero ali vai te pôr em ação e você vai fazer 3 possíveis coisas. Ou você vai correr, ou você vai enfrentar, ou você vai paralisar para o perigo passar e não te perceber, tá bom? Então, o grande objetivo das emoções é te colocar em ação. É um programa de ação para te colocar em movimento, para te colocar em rota de fuga ou em rota de colisão ou paralisar, tá bom? Então, no fundo, você é movido, é dominado pelas suas emoções, pelos seus instintos. E o grande problema é que isso é inconsciente, você não sabe. Você não controla, tá? Você não vai ver um jacaré e vai decidir, eu não vou cagar de medo. Não, você não decide. A única coisa que nós podemos controlar são 2 coisas, o foco e o nosso comportamento, a nossa atitude, tá? O foco que a gente vai dar, ou seja, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, então você pode decidir focar nas coisas boas ou você pode decidir focar nas coisas ruins, tá? Outra coisa é o comportamento, a atitude, tá bom? Por exemplo, você está num trânsito e vem uma pessoa, te fecha, te corta, aí o pensamento e o sentimento é automático, vai vir aquela fúria, aquele nervosismo e aquela vontade imensa de sair xingando, buzinando e tirar satisfação. Tá bom? Isso você não controla. O que você controla é que você pode focar. Não, peraí, essa pessoa está com algum problema, está com alguma pressa, deixa ela ir, eu estou bem e vou seguir meu caminho. Então isso você pode controlar. Você pode controlar onde você vai pôr o seu foco e você pode controlar o que você vai fazer com aquilo que você está sentindo e pensando. Isso você controla, tá bom? Então, Salomão vai dizer que é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. Ou seja, é mais fácil conquistar uma fortaleza do que reconquistar um amigo, tá bom? As discussões estragam as amizades, ou seja, a diferença de opinião, a forma como você fala e a forma como você age pode estragar uma amizade. Então, cuidado. Uma amizade, um relacionamento, um casamento, tudo, pessoal. Tudo, tá bom? Essas três condições, essas 3 coisas aqui podem acabar com o mundo, inclusive. Pode gerar guerras, tá bom? Inclusive, vai estudar a Segunda Guerra, você vai ver que tem tudo a ver com isso aqui, ó. Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser, né? A gente vê que nos últimos dias Salomão vem dizer muito sobre o que a gente diz, sobre o que a gente fala, tá bom? Nós já estudamos que nós temos 4 camadas, vamos dizer assim, 4 camadas, 4 perfis, 4 zonas extremamente importantes, que é o pensar, o sentir, que são coisas que eu não controlo, que estão dentro de mim, então eu falo para mim, eu convenço para mim, tá? E depois o falar e o agir, que esse eu controlo e esse eu influencio em você, tá?
Então eu tenho que tentar harmonizar esses 4 macaquinhos aqui, né? Vamos dizer que são os 4 macaquinhos: o do pensamento, do sentimento, o do falar e de agir, de fazer, tá bom? Então a gente tem que tentar aqui harmonizar esses 4 caras, porque esses 4 caras aqui vão mudar a nossa vida, tá? E ultimamente, nos últimos capítulos aqui, Salomão tem dito muito sobre o falar, macaquinho da falação, macaquinho do falar. Então você terá que aguentar as consequências de tudo que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, tá vendo? Aquilo que a gente fala, que a gente diz, pode salvar uma vida. Quando a gente diz coisas boas, quando a gente diz coisas sábias, a gente salva vidas, porque a gente pega aquele terceiro cara que tem descido aqui, o pobre, e traz ele para o polo da sabedoria, da verdade, da justiça. E também a gente pode destruir uma vida, destruir uma pessoa, se a gente disser coisas ruins para ela, se a gente der maus conselhos para ela. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, sabendo disso, Deus te recompensará por você falar coisas positivas, falar sabedoria, falar sobre a verdade e justiça, porque você salvará vidas. Tá vendo, pessoal? Então você tem o poder de salvar vidas. Então abra a boca, ponha para fora o seu conhecimento. Aquilo que você acha que é pequeno e é insignificante pode salvar vidas. É muita coisa para quem está precisando daquela palavra, daquele conhecimento, tá bom? Então fale, abre a boca, abre um canal do YouTube, começa a gravar, espalhar, posta no status do seu Instagram, do seu WhatsApp, use as suas redes sociais, tá bom? Porque esse mínimo que você tem, que você sabe, que você conhece, pode ajudar milhões de pessoas. E Deus te recompensará por isso. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Ele vai falar sobre a esposa, sobre a mulher virtuosa nos últimos capítulos, acho que do 29 ao 31. Ele vai falar sobre muito a mulher virtuosa e a esposa. Inclusive, o último capítulo 31 é a carta de uma mãe do rei, falando sobre a esposa que ele precisa ter e sobre os comportamentos que os reis precisam ter, né? Então, quem acha uma esposa encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. E aqui, fim do capítulo 18, que para mim é um dos mais poderosos, tá bom? Vamos ver aqui, o combinado aqui, durante a leitura a gente vai rabiscando, a gente vai marcando, a gente vai extraindo os pontos mais importantes da leitura para que possamos lê-los novamente e internalizá-los em nosso subconsciente para que possamos tomar as decisões agora baseadas nesses conhecimentos que foram lidos e que foram elegidos como importantes para nós, tá? E os códigos do dia hoje foram: a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Veja bem, pessoal, o nosso objetivo aqui é buscar a sabedoria, nos tornar uma pessoa mais sábia, bom? Porque nós já somos sábios, porque a gente precisa aumentar a consciência sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a natureza e o princípio das coisas. E também multiplicar esse conhecimento, essa sabedoria, essa compreensão. Logo, nós que estamos projetados nesse caminho, a gente nunca pode parar de aprender. Teremos que ser eternos aprendizes, eternos alunos, estar sempre aprendendo, ter conselheiros, sempre ouvir repressões e correções, e as punições que vierem nós teremos que aceitar e aprender com elas, tá? Então a gente precisa aprender lendo, aprender olhando, aprender vivendo, aprendendo com os próprios erros, aprendendo com os erros dos outros, mas a gente tem que estar consistentemente em busca do
aprendizado e do conhecimento. Bom, a linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Ou seja, quem enche os mares são os rios. Então, água atrai água, fogo atrai fogo. Portanto, os sábios e as palavras são profundas justamente porque é falando mais que encheremos os mares. E é falando coisas boas, falando coisas sobre a sabedoria, sobre a prosperidade, sobre a verdade, sobre a justiça, sobre o correto, sobre o princípio natural das coisas, é que a gente vai encher mais a humanidade e vamos atrair os pobres para o lado da sabedoria. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Lembra, uns 2 capítulos atrás, ele vai falar muito que a verdade é justiça. Então, só o fato de você falar a verdade, ou seja, em algum momento você terá que testemunhar, é só você falar a verdade. E você estará fazendo justiça ao inocente. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Né? Então, antes de você responder qualquer coisa, ouça, entenda. Por isso que eu gosto das perguntas, porque quem pergunta tem que ouvir ativamente a resposta para poder entender e gerar uma nova pergunta e assim conduzir o processo investigativo, o processo educacional, o processo de aprendizado, o processo para resolver problemas, para tudo. Então você precisa ouvir muito bem antes. Eu costumo dizer que as perguntas são mais difíceis que a resposta. A pergunta é mais difícil que a resposta. Então, se você entende a pergunta, você consegue dar uma boa resposta. A resposta está sempre dentro de você. Sempre dentro de você. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Então, alguns ditados populares a gente vê que são extraídos da Bíblia, né? Tem um fundo de verdade e fundamento, né? Tá aqui, ó. Enquanto há vida, há esperança, e você não pode perder as esperanças. Tenha fé, lute até o final. E aqui, nas meditações de hoje, tá aqui o que eu sempre deixo aqui para vocês, Provérbios 18, 17. Então chegou o grande dia. Hoje nós estamos lendo o capítulo 18, o versículo 17 vai dizer, ó: aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, tá? Até que outra pessoa começa a lhe fazer perguntas. Aí mais uma vez aqui eu peço para você, vá estudar o método socrático. O método de Sócrates, tá? Método Socrates, joga no YouTube, no Google, estuda, dedique algumas horas, passe 7 dias, todos os dias, dedicando 1 hora para você entender e aprender sobre o método socrático, tá bom? Tenho certeza que sua vida vai revolucionar, sua vida vai mudar quando você aprender a fazer perguntas. Então, nesse texto, ele vai falar muito sobre tolices, amizades e sobre o falar, né? O tolo não se interessa em aprender, ele despreza o ensinamento, acha que já sabe de tudo, é cheio de si e não precisa aprender mais nada, mas só quer saber dar suas opiniões, só quer dar opinião, porque ninguém quer morrer sozinho, pessoal, ninguém quer ir para o inferno sozinho. Então, ele dando opinião, convencendo você a ir com ele para ele não morrer sozinho. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Por quê? Um tolo não se conhece. Pessoal, veja bem, uma vez um presidente dos Estados Unidos chamado Franklin Roosevelt, no meio da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill
Churchill, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, vai pedir ajuda para ele e tal, na guerra da Oceania. O Hitler tinha desenvolvido uns submarinos que atacavam por martilhas, tipo martilha de lobo. Então eram muito poderosos no mar e estavam acabando com os navios do Reino Unido. E aí o Churchill vai para os Estados Unidos, tem uma reunião com o Roosevelt para pedir ajuda, né? E aí a imprensa, principalmente da Alemanha, começa a divulgar que os Estados Unidos ofereceram escoltas para os navios britânicos no Reino Unido. Daí o Roosevelt vai dizer uma coisa que é bem legal, que eu gosto. Ele vai dizer que você chamar um cavalo de vaca não vai transformá-lo numa vaca. Ele não vai dar leite. Chamá-lo um cavalo de vaca não vai transformá-lo numa vaca. Ele não vai dar leite. O cavalo não vai dar leite. O que ele quer dizer com isso? Que na época ele mandou uns navios para acompanhar a travessia, principalmente do Churchill de volta para o Reino Unido, tá? E aí os alemães queriam manipular o pensamento popular, dizendo que os Estados Unidos mandou uma escolta para os navios do Reino Unido, não sei o que, tal. E aí o Roosevelt responde assim, e eu achei bem legal. Tá? Então, isso tem muito a ver com identidade. Sempre falo aqui para vocês que uma mangueira nunca dará morangos ou bananas. Por mais que você fale para ela, olha, você é uma morangueira, você é uma mangueira, você precisa me dar manga, não adianta, ela não vai dar manga, tá? Da mesma forma como o Roosevelt falou, você chamar um cavalo de vaca não vai transformá-lo numa vaca. Você chamar uma mangueira de laranjeira, não fará dela uma laranjeira, ela não dará laranjeiras, porque ela seguirá a identidade dela, seguirá a missão dela, tá bom? É a mesma coisa quando você está na rua, alguém te chama de viado e você se ofender e responder, falar, agir mediante aquilo, tá certo? Porque não é o que você é, não é a sua identidade, então não é a opinião da outra pessoa que vai fazer com que você se torne a opinião dela, entendeu? O fato de ela achar que você é viado não vai te tornar um viado, entendeu? Então, quando o Salomão vai falar muito aqui sobre o falar, e quando ele fala aqui, ó, quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha, justamente por conta disso, porque eu já falei para vocês que a gente não controla o que a gente pensa e o que a gente sente, porque esses dois comportamentos são motivados pelas emoções que nós não controlamos, que é inconsciente. É inconsciente, tá? E quando a gente fala de sentimento, é justamente o sentimento da emoção. Só que o sentimento é de uma fração das emoções. A gente não consegue sentir todas as emoções. A gente só vai e age porque o programa emoção é um programa de ações, onde vai fazer você agir baseado no programa que já existe dentro de você. Por isso que você tem que você é dominado pelas suas emoções, você é controlado pelas suas emoções, você é governado pelas suas emoções. O que você pode fazer é controlar o seu foco e o seu comportamento. O que você vai fazer com a emoção que você está sentindo, tá? Então, você precisa ter muito cuidado. Então, ouça antes de falar, pense bem no que você vai falar, pense bem como você vai agir, porque essas duas coisas você consegue controlar, tá? Então, antes de falar, pense bem antes de falar, antes de agir, respira, né?
desenvolva uma técnica aí que você consiga ganhar tempo para responder, porque isso você pode controlar, a resposta você pode controlar, a ação, o programa de ação gerado pelas emoções, esse nós não conseguimos controlar, mas as respostas a gente consegue controlar. Fechou? Então por isso que ele vai dizer que quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e vai passar vergonha, porque vai fazer besteira, tá? É por isso que ele fala aqui também, ó, quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Então, tá falando sem pensar, tá sendo escravo das suas emoções. E sua emoção, ela tá querendo te pôr em ação, porque ela entende que você está em perigo. Você está em perigo, aquilo não é bom, e ela vai fazer, vai te mover para agir. Mas às vezes esse instinto, esse DNA no passado que era protetor, que nos protegia, hoje na sociedade de hoje, muitas das ações desse programa do nosso cérebro, das nossas emoções, não condizem mais, não se encaixam mais. Tá? Então, por isso que quando o tolo fala, ele fala sem pensar, ele não se conhece, tá? Ele não sabe que ele é um cavalo e alguém diz que ele é uma vaca e ele tenta ser vaca. Então ele tenta falar como uma vaca, tenta agir como uma vaca, mas ele só vai cair na própria armadilha dele, porque ele vai rodar e nunca vai conseguir ser uma vaca, nunca vai conseguir dar leite. Então ele morre frustrado duas vezes. Ele morre por ele não conseguir ser aquilo que estão dizendo que ele é, tá? E ele também se frustra por não conseguir ser de fato o que ele é. Então ele não consegue ser nem uma coisa nem outra, anda em ciclo e cai na desgraça das suas próprias armadilhas. Tá bom? Sobre amizades aqui, ele vai dizer: é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam amizades, a gente já meditou sobre isso. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão, tá bom? Então, cara, quando é amigo de verdade, a gente sabe, tem poucos, mas existem alguns poucos que são como irmãos. Você, aí sobre o falar, né? Você terá que aguentar as consequências de tudo que disser, por isso a importância de você se conhecer, de você buscar a sua identidade, buscar o seu propósito. O que é o propósito, pessoal? A razão pelo que a gente está vivendo, né? Quando a gente tem um objetivo, a gente tem uma visão, a gente tem uma visão dentro da gente, então aquela visão é o nosso propósito. Aí a gente quebra aquela visão em vários pedacinhos, que são as metas, e aí a gente vai cumprindo cada uma delas e a gente chega no propósito, chega na visão maior do quebra-cabeça, tá? Então quando a gente sabe qual é o nosso propósito, quando a gente sabe quem nós somos, nós sabemos qual é a nossa identidade, para que a gente veio, para que a gente está aqui. Então tudo fica mais fácil, a gente acaba pensando antes de falar, pensando antes de agir, e a gente sempre vai buscar mas criar harmonia aí entre os quatro macaquinhos, né? O pensar, o sentir, agir e falar. E vamos tentar harmonizar esses quatro caras e unir eles e alinhar para atingir o nosso propósito, o nosso objetivo, tá bom? Então tudo que você disser terá consequência e você tem que aguentar. Então se você não se conhece, não tem sua identidade, não sabe qual é o seu propósito, então vá atrás, vai descobrir, vai estudar, porque isso pode mudar a sua vida, como pode destruir a sua vida também. A ignorância sobre esses fatores, tá? Você saber que não é um cavalo e alguém dizer que você é uma vaca, que você precisa dar leite, você vai acabar morrendo por isso e nunca vai conseguir dar leite e perdeu a chance de ser um cavalo próspero, sábio, poderoso na terra. Combinado?
O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as palavras e você será recompensado, né? Nós já meditamos sobre isso. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente, será fácil, tá? Aqui, a lei da reciprocidade, uma dívida psicológica, né? A gente vê muito isso acontecendo e funciona muito bem. Então, se você precisa falar com alguém importante, leve um presente, isso vai facilitar muito a sua vida. Combinado, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Espero que a palavra de hoje tenha, de alguma forma, aumentado a sua sabedoria, aumentado o seu nível de consciência sobre o que é bom, sobre o que é certo, o que é correto, o que é errado, tá bom? Se você curtiu, esse é o momento, tá? Curta, deixa seu like, compartilhe com mais pessoas. Se você não gostou, esse é o momento também de você deixar o seu dislike. Aproveita o campo de comentário, me diga o que é que você gostou, o que é que você não gostou, onde é que eu estou errando, para que eu possa corrigir e melhorar. Bom, aproveita, se inscreva nesse canal, acione o sininho para você ser notificado de todo novo vídeo, tá bom? E eu quero que você faça um excepcional dia, uma semana memorável, que você possa ser o melhor cavalo do seu meio, o melhor cavalo da terra, porque se você nascer um cavalo, não tem ninguém que faça ou fale que irá mudar a sua natureza, a sua identidade. Você nunca será uma vaca, você nunca dará leites, você será um eterno cavalo e nada disso vai mudar. Então, busque a sua identidade, busque saber quem é você, qual é o seu propósito e vai de encontro a ele, tá bom? Faça um excepcional dia, até amanhã, a gente vai se vendo, vai se falando. Tchau, tchau, tchau. Eu fui!